Amém, Jesus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Recebam a paz do Senhor Jesus, igreja. Irmãos, eu estou hoje aqui embaixo, não tenho costume de fazer isso, mas eu senti de Deus de ficar hoje aqui um pouquinho mais perto da igreja do Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Ficar um pouquinho mais perto de vocês, né? Abra sua Bíblia, já vamos pregar a palavra do Senhor nesta noite. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os irmãos que estão nos visitando, hoje é culto de ensino, culto doutrinário da palavra de Deus, onde nós trazemos uma palavra para a igreja do Senhor, no sentido de ensino da palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom aprender da palavra de Deus, saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quem achou o texto sagrado diz amém. Atos capítulo 20, verso 7. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem achou diz amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Atos 27. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Ou seja, uma pausa aqui para nós lermos o verso 8. Paulo foi para pregar até um determinado período, mas ele alargou o seu sermão até a meia-noite. Verso 8. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando certo mancebo por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se para ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele ainda está. Verso 11. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. Verso 12 para terminar. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados, ou seja, ficaram muito felizes e consolados. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Pode se assentar, que Deus te abençoe. Vamos meditar nesta palavra. Dê uma salva de palmas, bem alegre, para louvar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. As igrejas das cidades em que Paulo constituía, através das almas que ele ganhava para Jesus, Paulo tinha o grande dever de ensiná-los. Paulo escrevia, como escreveu para Efésios, escreveu para Coríntios, aos Gálatas, aos Romanos. Paulo era o instrutor da igreja primitiva, da primeira fundação, do primeiro povo que foi ganhado para Jesus, que confessaram o nome de Jesus como teu Salvador. Esta oportunidade, Paulo estava na cidade de Troade. Ele foi ali ensinar a palavra de Deus. Paulo estava na cidade de Troade e ia celebrar a ceia do Senhor. E o texto está dizendo que no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo,
ajuntaram-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia, os discípulos agora estavam ali ouvindo a palavra de Deus. Paulo estava formando novos discípulos para o reino do Senhor. O que nós vamos meditar nesta noite da palavra de Deus é sobre o tipo de igreja que Deus quer que nós sejamos. Este templo é um templo que foi fabricado, foi construído. Este templo não é o templo que Deus habita na sua totalidade, porque este templo é apenas um templo. Quando a Bíblia se refere à igreja, está se falando, nós somos o templo que o Espírito Santo quer habitar. Paulo estava no cenáculo pregando a palavra de Deus. Estava como se num salão, estavam todos unidos e reunidos no mesmo local. Nós vamos falar nesta noite acerca do tipo de igreja que Deus quer que nós sejamos. Existe um modelo, existe um tipo de igreja que precisamos ser para agradarmos a Deus e para sermos salvos. O tipo de igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que adore a Deus verdadeiramente. Se nós lermos no verso 7, nós vamos entender que no primeiro dia da semana estavam todos reunidos a fim de partir o pão. Este ato que a Bíblia retrata na cidade de Troade, onde Paulo estava juntamente com os discípulos, mostra uma atitude de adoração a Deus. Eles estavam reunidos para adorar a Deus e para participar da ceia do Senhor. A igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que priorize estar em comunhão com Deus através do corpo de Cristo, e para que nós possamos oferecer a Deus uma adoração verdadeira. Deus sonda o seu e o nosso coração, e Deus não quer que nós sejamos crentes, servos de Deus por religião. Deus não quer que nós sejamos crentes apenas por seguir um ministério, uma doutrina. Deus quer que tenha adoração, verdade dentro de nós, porque sonda o nosso coração, o nosso pensamento, e sabe se está sendo sincero e verdadeiro o nosso ato de cultuar a Ele ou não. Tanto é que mais para frente nós vamos ver que quando Paulo estava dando o seu sermão, falando, a sua palavra foi prolongada e causou sono em algumas pessoas. E tinha um jovem que estava sentado na janela, que o jovem já estava tão enfadigado de ouvir a palavra de Deus dita por Paulo, que causou sono naquele jovem, e ele veio a dormir, perdeu o controle e caiu. Quando nossa vida diante de Deus não tem adoração, não tem uma entrega, não tem um culto a Deus, quando nós não viemos à igreja prestar um culto santo e verdadeiro para o nosso Deus, então a mensagem se torna chata, enjoativa. Mas quando existe adoração dentro de nós, quanto mais é pregado a palavra de Deus, mais nós temos sede de nos alimentar da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra é viva e eficaz. Deus quer uma igreja que adore a Ele verdadeiramente. Temos feito e fizemos no ano de 2016, e ainda prosseguimos esse ano, muitos eventos na nossa igreja. E você pode perceber que quando a igreja está cheia, existe uma facilidade maior de envolver a igreja na adoração. Existe uma facilidade maior de que todos possam adorar a Deus. Mas nós precisamos saber se esta é verdadeira adoração, se o povo realmente está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Porque se você não tem uma adoração verdadeira, então você está em vão na casa de Deus. Deus está hoje despertando nós como igreja para uma realidade muito pouco falada, a realidade de prestar um verdadeiro
culto a Deus. O momento de sentar neste banco onde você está e ouvir a palavra de Deus é um momento sagrado. É um momento que você deve deixar de lado as suas preocupações, deixar de lado o seu orgulho, deixar de lado até mesmo aquilo que te causa espanto e entender que a palavra de Deus vai te alimentar e você vai ter a mente renovada. A palavra de Deus vai te guiar, vai te conduzir, a palavra de Deus vai abrir os teus olhos, vai produzir fé e vai te alimentar de forma que você possa caminhar pelo menos mais uma milha. A igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que adora Ele de verdade. A igreja que Deus quer também é uma igreja onde há prioridade na palavra de Deus. A igreja que Deus quer é a igreja onde a pregação é prioridade. A Bíblia está falando no verso 7 que Paulo devia seguir viagem no dia imediato, mas ele exortou o povo e pregou a palavra de forma prolongada. O discurso foi até meia-noite. Paulo priorizou a palavra de Deus. Eu imagino que era para ele ir até mais ou menos ali umas 9 horas, 8 horas, não sei que horário que ele começou o sermão, mas a Bíblia diz que ele estendeu o seu sermão até a meia-noite. Porque quando Paulo falava da palavra de Deus e ensinava daquilo que ele tinha aprendido, como ele diz no ato da Santa Ceia, o que eu recebi do Senhor, também vos ensinei. A tarefa e o dever de Paulo era ensinar. O que eu recebi do Senhor, também vos ensino. Paulo não pregava só a palavra de Deus, ele exortava e ensinava para conduzir o povo para o caminho certo. A Bíblia está dizendo que Paulo priorizou a mensagem bíblica, porque via no povo a necessidade do aprendizado. O povo tinha sede e fome da palavra de Deus, e tudo que Paulo falava trazia um benefício espiritual para todos que estavam ali como ouvintes no cenáculo. O Espírito de Deus estava presente, a mensagem era poderosa. O Espírito Santo estava presente e a mensagem era contagiante. O Espírito Santo estava presente e inundava a igreja, e todos queriam se alimentar cada vez mais da palavra de Deus. Paulo, tendo discernimento espiritual, assim como todo pregador, como todo pastor, precisa olhar para a igreja e entender a necessidade da igreja. Paulo olhava para o povo e sentia que eles tinham a necessidade de se alimentar, de entender e aprender da palavra de Deus. O tipo de igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que prioriza a palavra de Deus. Nós somos uma igreja de cura, de milagre, de libertação. Quantos milagres Deus já não operou no nosso ministério? Quantos milagres Deus continua operando? Pode ser que não está operando da forma que operava há 10, a 15, a 20 anos atrás, mas existe um outro contexto para que isso não aconteça. Mas, por exemplo, converso com o pastor Hilário, um homem que teve tantas experiências, que fala de tantos milagres que Deus já operou, de mortos que foram ressuscitados, de pessoas chegando amarradas na igreja, endemoniadas com legiões de demônio, mas o poder de Deus que está sobre este lugar trazia cura, milagre, libertação. Porque nós somos uma igreja de milagre. Deus constituiu este ministério para ser um ministério de milagres. Mas nós fomos salvos um dia por um milagre que Deus fez na nossa vida. Mas não podemos agora ficar apenas dependendo do milagre, porque muitas das vezes Deus já operou o milagre que Ele tinha para fazer. Agora é tempo de crescer, e o crescimento só vem através da palavra do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz. O que eu quero dizer para você, que a nossa igreja existe cura, milagre, libertação, revelação do Espírito Santo. Mas nós não podemos esquecer que o que vai nos enriquecer e nos trazer crescimento e direcionamento é a palavra de Deus. Nós temos uma dádiva de ter um ministério onde os dons do Espírito Santo são manifestos, mas não podemos esquecer que a igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja fundada, baseada na palavra de Deus.
A igreja que a palavra do Senhor não é a prioridade é uma igreja fria, é uma igreja desavisada, é uma igreja desinstruída, é uma igreja sem instrução, é uma igreja sem rumo, é uma igreja sem objetivo. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus nos liberta, a palavra de Deus é a verdade, e a Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos examinar as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna. Precisamos basear a nossa vida cristã não na revelação, não na profecia, não nos dons espirituais que são manifestos através da cura e do milagre, mas basear o nosso ministério como servos de Deus, como cristãos, no poder da palavra de Deus, entendendo que Jesus ainda cura, liberta, salva e transforma e nos conduz à vida eterna. A igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que prioriza a palavra de Deus. Mude em nome de Jesus o seu conceito quando você vir na igreja. Talvez você que está nos ouvindo também pelo rádio ou está aqui no culto, quando você for no culto onde o pregador priorizar a palavra, que você possa dar atenção para isso, entender que ali existe um alimento, uma informação espiritual que vai mudar a conduta da tua vida. Foi pela palavra que o mundo foi criado. Jesus curava as pessoas pelo poder da palavra. Existe um poder muito grande na palavra de Deus, ela precisa ser descoberta, precisa ser conhecida, porque ela é a verdade. Esta igreja precisa ser, e Deus tem me cobrado para que seja uma igreja que prioriza o poder do ensino e da palavra de Deus, porque um dia fomos salvos, um dia fomos curados, um dia fomos libertos, e agora estamos aqui como salvos, servindo a Deus, enriquecendo, conhecendo e prosseguindo mais e mais em conhecer a Deus através da sua palavra. Quem tem uma história de amor com esse ministério, levanta tuas mãos. Mas agora fomos salvos, agora fomos libertos, curados, e precisamos priorizar a palavra de Deus de uma forma primordial. Diga glória a Deus. Deus quer que nós como igreja sejamos também, a igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que seja luz para este mundo. Olha o que a palavra de Deus está dizendo no verso 8, que nós acabamos de ler. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam todos juntos. Quando Paulo pregava, ele pregava sobre uma iluminação muito grande. E se nós formos olhar para o lado histórico da situação, nós vamos ver que naquela época, cada um trazia da sua casa a sua lamparina. E todos ficavam assentados e cada um com a sua lamparina. Olha o que a Bíblia vai dizer no verso 8. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Cada um que foi naquele dia ouvir o sermão de Paulo, trouxe da sua casa uma lamparina. E as lamparinas deles estavam acesas. Você precisa vir da tua casa para a igreja com a sua lamparina acesa. Porque a igreja que Deus quer que nós sejamos é a igreja que é luz aonde quer que nós pisamos a planta do nosso pé. Repare que eles trouxeram da casa deles a lamparina veio acesa. E lá dentro do cenáculo, ouvindo a palavra de Deus através de Paulo, a Bíblia diz no verso 8, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam todos juntos. Paulo pregava sobre uma grande iluminação, trazendo essa realidade para os dias de hoje. Nós, como igreja do Senhor, não só dentro da casa de Deus, mas na nossa casa, na nossa vida, seja no trabalho, na família, na rua, onde for, nós precisamos levar também a nossa lamparina para sermos a luz que ilumina este mundo, porque o mundo está perdido, o mundo está em trevas, e a igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que seja luz para este mundo. Por que muitos milagres deixam de acontecer na igreja hoje?
Porque às vezes o povo que se diz servos de Deus, filhos de Deus, vem para a igreja com a sua lamparina apagada, não tem mais uma fé viva no Deus que um dia o curou, o salvou. Às vezes vem para a igreja por uma obrigação. Deus manda dizer para pessoas aqui neste momento, e pessoas que estão me ouvindo: a sua lamparina precisa estar acesa, porque a igreja que Deus quer que você seja, porque você e eu somos igreja, a igreja que Deus quer que nós sejamos, é uma igreja que ande com a sua lamparina acesa, noite e dia, porque há lugares que você vai precisar ir, que não terá iluminação nenhuma, e você mesmo diante a luta, a provação, pode ser que você caia num fundo de poço tão escuro, ou viva um momento tão escuro da tua vida, mas se você estiver com a sua lamparina acesa, você sempre terá direção, porque Jesus é o caminho que te direciona em todos os momentos da sua vida. A Bíblia diz que o cenáculo onde Paulo estava pregando, existia muita iluminação, porque todos traziam da tua casa uma lamparina. Imagine a cena, lamparinas por todo o cenáculo, um lugar completamente iluminado. Quando você vem para a igreja, às vezes você deposita a tua confiança no pastor e acha que tudo tem que partir dele, mas essa palavra nos ensina que você também precisa ter uma luz acesa. Você precisa, ter uma lamparina acesa, porque a partir do momento que Deus te salvou, você é sim uma pessoa eficiente para a obra de Deus. Não importa a maneira que Deus vai te usar, mas Deus quer que você seja luz. Eu pergunto para a igreja: você tem sido luz? Será que você quer mostrar que a sua lamparina está acesa só dentro da igreja, como um bom cristão, como um bom servo de Deus, como uma boa serva de Deus? A recomendação bíblica do tipo de igreja que Deus quer que nós sejamos é que você tenha a lamparina acesa aonde quer que você esteja. Você tem que ser o mesmo que você é dentro da igreja, na tua casa, no trabalho, na rua. As pessoas devem olhar para você e enxergar, talvez sem ter um contato verbal, as pessoas já devem enxergar que a sua lamparina está acesa, porque o povo que estava em trevas, a Bíblia diz que viu brilhar uma grande luz. Todos aqueles que estão em trevas conseguem enxergar que você é luz. O modelo de igreja que Deus quer que nós sejamos é a igreja que seja luz. O crente que anda no pecado, o crente que anda pecando não é um crente que anda na luz. Ele pode até andar com uma lamparina na mão, de modo figurativo falando, mas pode ter certeza que a sua lamparina não está acesa, a sua lamparina está apagada. Mas Deus está te dando uma chance hoje para você se arrepender do teu pecado, se arrepender da sua prática pecaminosa, do vício que você adquiriu, do vício oculto que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém imagina. Deus está hoje te dando a oportunidade de você se arrepender. Deus está hoje dando a oportunidade para você e está dizendo: eu vou diante de ti e acendo a tua lamparina para que você seja luz. Hoje é noite de oportunidade para você fazer um concerto com Deus também. Diga glória a Deus. A igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja viva, acordada, não uma igreja que anda em cima do muro. E estando certo mancebo, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso, foi grande, o sermão de Paulo, o discurso de Paulo, e foi levantado morto. O que a Bíblia está retratando é que pessoas que têm a sua lamparina apagada, o jovem estava na janela, não tinha lamparina. Os que estavam cultuando a Deus tinham a sua lamparina acesa, o jovem estava na janela. E quando você senta na janela, o jovem uma hora olhava e prestava atenção no discurso de Paulo, outra hora olhava para fora e ouvia as vozes do mundo, ouvia as vozes externas,
ouvia e reparava tudo que estava acontecendo lá fora. Quando ele enjoava do que estava acontecendo lá fora, daquele cenário, ele voltava o seu olho para a pregação de Paulo. Ora olhava para o que estava acontecendo na igreja, ora olhava para o que estava lá fora. Ora dava ouvido para a palavra de Deus, ora dava ouvido para as vozes do mundo. O que Deus quer que nós entendemos, não vou nem dizer o que Deus quer que você entenda, porque estou pregando para mim também, é que enquanto o cristão estiver em cima do muro, não tem como Deus trabalhar na tua vida. A Bíblia está dizendo que o sermão de Paulo, que para outros era um alimento espiritual muito grande, Paulo estendeu o seu discurso, a sua pregação, porque ele viu que o povo estava sedento da palavra. Mas ao mesmo tempo que o povo estava sedento da palavra, o jovem estava lá em cima quase dormindo. E esse sono, a Bíblia tipifica com o tipo de pessoa que ora quer algo de Deus, ora se volta para Deus, mas ao mesmo tempo tem a dúvida de se é isso mesmo que ele quer. Ora está com Deus, ora está firme, ora está jejuando e orando, mas ora estava olhando e ouvindo as vozes que vêm do mundo. Quando a pessoa está sentada na janela, a palavra de Deus não surte efeito na vida dele. Quando a pessoa está em cima do muro, com um pé na igreja, outro pé no mundo, Deus não consegue penetrar no coração dele, porque nós é que precisamos abrir o nosso coração para Deus entrar. Enquanto nós estivermos em cima do muro, não tem como Deus agir. O que para uns é alimento, é vida, é poder, para outros é enfado, para outros é algo desinteressante. A Bíblia vai dizer que o jovem estava ouvindo o sermão de Paulo, mas para ele estava tão demorado, estava tão cansativo, que ele conseguiu mesmo numa janela dormir. E o seu sono trouxe uma consequência terrível. Porque quando nós estamos dormindo, espiritualmente falando, não temos a visão espiritual de ver as artimanhas do inimigo e o que ele está armando contra nós. E a consequência de tudo isso é cair. Talvez você chegou ou vai chegar num patamar da tua vida espiritual em que você vai estar lá em cima, no terceiro andar, e vai estar no auge da sua comunhão com Deus. Mas se em algum momento você dormir, porque estiver olhando para fora, olhando para dentro e para fora, você pode ter certeza que porque todo grande, porque todos aqueles que dormem espiritualmente, a tendência é cair e morrer espiritualmente falando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja viva e acordada, não uma igreja que anda em cima do muro. Agora, que igreja que é essa viva e acordada? É uma igreja que se interessa pelas coisas da obra de Deus. É uma igreja que prioriza a palavra de Deus, como nós acabamos de dizer. É uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade. É uma igreja que é a luz para este mundo. Que nós possamos ser esse tipo de igreja que a Bíblia está nos recomendando que nós sejamos através da palavra do Senhor. Deus quer que a igreja seja viva e acordada, não uma igreja morta, não uma igreja que anda em cima do muro. Aí preste atenção. O jovem estava lá ouvindo a palavra de Deus. Ele estava tão fraco espiritualmente, e ele estava numa posição em que ele estava tendo ali a visão do mundo, das coisas de fora e das coisas de Deus. E aquilo trouxe para ele uma divisão. E a Bíblia diz que o Senhor não divide a glória dele com ninguém. E a glória de Deus estava sendo manifesto naquele momento que Paulo estava pregando através da palavra do Senhor. Deus não divide a glória dele com nada nem ninguém. A glória de Deus estava sendo manifesta através da palavra de Deus. O jovem dormiu no meio da mensagem, caiu, morreu. E agora o que fazer? Paulo estava no meio de uma pregação.
ele automaticamente parou, não tinha nem celebrado ainda a ceia. Paulo parou de pregar. A Bíblia diz, vamos ver aqui, acompanhar. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando-o, disse: não vos perturbeis, porque a sua alma nele ainda está. Paulo parou tudo o que estava fazendo e foi até onde aquele jovem estava. O que a palavra de Deus quer nos ensinar através desse gesto de Paulo? Que a igreja que Deus quer que nós sejamos é o tipo de igreja que abraça aquele que caiu e aquele que está morto espiritualmente. Diga glória a Deus. A Bíblia diz: enquanto você está de pé, cuidado para que não caia. Mas o problema de muitos é que quando a pessoa está do nosso lado caminhando na fé, nós conversamos, nós nos alegramos juntos, nós saímos, nós dividimos experiências espirituais, mas quando aquela pessoa cai e morre espiritualmente, muitos até aplaudem a queda dela. Está vendo? Caiu, é fraco, não perseverou, é isso, é aquilo. Mas Paulo nos mostra aqui uma atitude, um gesto de quem realmente teve um encontro com Deus. Porque Paulo parou o seu sermão e foi até onde o jovem estava, o abraçou com amor e disse: ele estava morto, mas a vida agora está nele. A igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que vai até o morto e o abrace. Mas eu não estou falando do morto de cadáver, do cadáver carnal. Eu estou falando daquele que está morto na fé, daquele que por algum motivo, que depois que a pessoa cai, não é momento de ver o motivo, é momento de abraçar e dizer para ele que a vida de Deus está nele, se ele quiser, e Deus está dando uma nova chance para ele. A igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que abraça os mortos, que abraça aqueles que caíram na fé, aquele que está morto na fé. Porque quando você tiver essa atitude de abraçar de alguma maneira, com um gesto de amor, aquele que está morto espiritualmente, automaticamente a vida de Deus vai voltar sobre a pessoa, e através de você Deus quer usar para levantar muitos que estão mortos espiritualmente falando. Diga glória a Deus. Olha só o gesto de Paulo. A Bíblia diz que Paulo parou a mensagem e disse: o que aconteceu? Ele morreu, está morto. Ele abraçou e disse: não, ele não está morto não, mesmo se estiver morto, a vida está nele ainda. O exemplo de Paulo mostra para mim e para você que quando tiver alguém no nosso meio que estiver morto espiritualmente, porque caiu de alguma maneira, assim como esse jovem, o nosso dever como cristão, como servos de Deus, é abraçá-los com amor, para que através da nossa atitude, a vida espiritual possa voltar ao corpo dessa pessoa. Quem está entendendo a palavra do Senhor? E olha só, imagina a cena, como se aqui fosse o cenáculo, Paulo pregando com a igreja lotada, e o jovem lá em cima cai, despenca. Automaticamente a queda, o barulho, como que eu posso dizer, a maneira com que os nossos olhos olham para aquela situação e nos traz aquele constrangimento, aquela dó, aquela compaixão, aquilo automaticamente tira a nossa atenção do culto. Mas Paulo não perdeu a atenção do culto. O que Deus quer nos ensinar? Paulo abraçou o jovem ressuscitou, e ele voltou para o seu sermão e continuou pregando até o começo da alvorada, diz a palavra de Deus. Paulo voltou e depois ainda celebrou a ceia do Senhor e continuou discursando por muitas horas ainda. O que Paulo está nos ensinando aqui de forma espiritual?
que a queda do menino não pôde roubar a atenção da igreja. O que essa palavra quer nos ensinar? Há momentos da nossa vida que nós estamos focados na Bíblia, focados na palavra de Deus, focados no Evangelho, no jejum, na oração, numa vida santa diante de Deus. Mas devido a alguma queda que acontece de alguma pessoa que nós ficamos sabendo no meio da nossa caminhada, aquilo rouba a nossa atenção e nos traz o que? Pavor, espanto, escândalo. E a Bíblia está nos ensinando aqui nesta noite que nós não devemos olhar para a queda de ninguém, que a queda de ninguém deve atrapalhar o nosso culto, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Foi o que Paulo fez. Paulo viu que o homem caiu, a igreja ficou totalmente sensibilizada. Se Paulo não tivesse o controle da situação, ou se aquelas pessoas não estivessem ali olhando para Cristo através da palavra de Deus, o culto teria acabado. Se eles não estivessem firmados na palavra, e se eles não tivessem com sede da palavra, no momento que o jovem cai do terceiro andar, morto, foi uma queda horrível. Se eles não estivessem fundamentados na palavra de Deus, o culto teria acabado naquele momento. Mas a Bíblia diz que Paulo o abraçou com amor, ele reviveu, e Paulo voltou, continuou o culto, e todos agiram como se nada tivesse acontecido. O que essa palavra quer nos ensinar? Às vezes vem algum tipo de escândalo no nosso meio, de alguém que caiu, de alguém que pecou, de alguém que fez isso, de alguém que fez aquilo, daquele pastor que tomou aquele tipo de atitude, daquele outro que fez aquilo, que abriu aquela igreja, que fez aquilo outro, e talvez esse tipo de queda, ele vem para tentar roubar a nossa comunhão e tirar o nosso foco do alvo que é Cristo. Assim como o jovem caiu, aquilo automaticamente tiraria o foco de todos no culto e todos ficariam olhando para a queda do jovem, mas eles estavam firmados na palavra. Tinha um homem de Deus no meio deles que reverteu a situação com a sabedoria divina, e todos cultuaram até o começo da manhã, Paulo pregando a palavra de Deus, porque estavam olhando para Cristo. A Bíblia nos ensina que no meio do nosso caminho, da nossa caminhada, quando nós estivermos desfrutando da palavra de Deus, quando nós estivermos em uma vida plena com Deus, quando parecer que está tudo quieto, que a sua vida com Deus está uma maravilha, pode ser que aconteça algum escândalo, alguma queda, algo que roube a sua atenção, mas a recomendação bíblica é que você continue olhando para Deus, porque Ele é o nosso caminho, a verdade e a vida, e não existe outra maneira de subirmos ao céu se não firmarmos os nossos olhos na palavra do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. E é isso que acontece. Às vezes acontece algo que nós ficamos, mas você ficou sabendo? Meu, que escândalo. A queda daquele jovem foi um escândalo, foi algo que veio para tirar a atenção. Se Paulo não tem a maturidade correta diante de Deus, ele nem saberia o que fazer. Eu me coloco no lugar de Paulo e fico pensando o que eu faria no lugar dele. Ele agiu com a sabedoria de Cristo, mas ele viu também que todos que estavam ali ouvindo a mensagem estavam focados na palavra de Deus, e nada pôde roubar a atenção deles. Irmãos, o que a Bíblia está querendo nos ensinar neste momento é que nada pode roubar sua comunhão com Deus, nada pode roubar a tua fé. E Deus pergunta para pessoas aqui: o que é que está acontecendo na tua vida? O que é que você ficou sabendo? Que tipo de notícia no nosso meio que você ficou sabendo que roubou a tua fé, que tirou o foco que é Cristo? Por que você está focando em notícias que não agradam a Deus, no sentido de você estar perdendo a sua força, a tua comunhão com Deus? Por que você está focando em tipo de notícia que não faz nenhum sentido e não traz para você nenhum crescimento? As notícias vão continuar,
Os escândalos são lícitos, a palavra de Deus diz, mas é nós nos posicionarmos como igreja do Senhor, uma igreja santa, e continuar com nosso foco na palavra do Senhor, querendo cada vez mais aprender da palavra de Deus, focar a nossa vida em Cristo, independente das quedas, independente do que acontece no nosso meio, entender que nada pode roubar a nossa comunhão com Deus. O que tem tirado? O que nessa vida tem roubado a sua comunhão com Deus? Está querendo tirar o foco que é Cristo. Deus manda você hoje, nesta noite, olhar para Jesus, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa salvação. Pode aplaudir bem forte o nome de Jesus. E para terminar, no verso 12: e levaram vivo o mancebo, e ficaram todos muito felizes e consolados. No verso 12. O tipo de igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja feliz. Uma igreja que tem a felicidade, o gozo da salvação. Porque o crente que realmente entregou um dia a sua vida a Cristo, ele tem prazer em servir a Deus. Ele não olha para o lado, não olha para o outro, não olha para o que vem sobre ele, sobre o tipo de notícia que está acontecendo, tanto lá fora como dentro da igreja. É uma pessoa que serve a Deus com alegria. Será que você tem alegria em servir a Deus? Ou o evangelho já virou para você um fardo pesado? Uma vida de obrigações e tarefas que às vezes você não queria fazer, mas tem que fazer porque você precisa manter as aparências. Deus não quer que você viva uma vida diante dele assim. Deus quer que você tenha alegria da salvação. Deus quer que você tenha alegria em servir a Deus. Servir a Deus não é um fardo, um jugo. Servir a Deus é um privilégio. Por tudo quanto o seu Filho fez por nós, nós não temos que pagar, e por isso nós vamos servi-lo com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso espírito, até que Ele venha nos buscar. Servir a Deus é uma alegria, tem que ser uma alegria. Que você possa ter em nome de Jesus na tua vida a alegria de servir a Deus. Se você perdeu a alegria de servir a Deus, que você possa hoje, em nome de Jesus, através desta palavra fortalecedora, entender que Deus quer que você sirva a Ele com alegria. A Bíblia diz que o primeiro milagre que Jesus fez foi numa festa de casamento. Primeiro milagre. Ele estava numa festa de casamento e o vinho naquela ocasião simbolizava alegria. Mas tinha acabado o vinho e Jesus fez o milagre da transformação. Jesus transformou a água em vinho. Jesus trouxe alegria para aquele casamento. Jesus trouxe alegria para aquelas pessoas que estavam ali comemorando aquele casamento. Se você perdeu a alegria em viver na presença de Deus, em servir a Deus, o Senhor Jesus está aqui nesta noite, transformando a água da tua vida em vinho, para que você tenha alegria em servir a Deus. Receba o gozo, a alegria do Espírito Santo sobre a tua vida, porque servir a Deus é um privilégio, servir a Deus é uma dádiva, servir a Deus é alegria, é felicidade. A alegria do Senhor na tua vida. Receba a alegria do Senhor na tua vida. A igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja que adora, é uma igreja que prioriza a palavra, é uma igreja que é luz do mundo, é uma igreja que não fica em cima do muro, é uma igreja que abraça os mortos, é uma igreja que não perde a comunhão independente da situação. A igreja que Deus quer que nós sejamos é uma igreja feliz,
feliz e feliz. Quem é feliz com Jesus aí, diga glória a Deus. Então continue nesta alegria, em nome de Jesus. Pode aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. E o Senhor nos ensina o tipo de gente que é feliz. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes é os que têm, bem-aventurados, o que quer dizer felizes também, mesma coisa. Os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados, felizes, que você possa ser um bem-aventurado diante do Senhor. Se coloca de pé, Igreja Santa do Senhor Jesus. Que esta palavra possa ter te alimentado neste culto de ensino, neste culto de doutrina, e que você possa fazer uma análise da tua vida e dizer assim: eu preciso ser um cristão melhor diante do Senhor. Não para agradar a igreja, não para agradar o pastor, não para agradar o homem, mas para agradar a Deus. Diga glórias a Deus. A Bíblia diz que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Já pensou o que essa palavra quis dizer? É melhor obedecer a Deus do que os homens. É porque tem muita gente que obedece os homens e não obedece a Deus. Só que se a pessoa não tiver a maturidade necessária, ela vai achar assim: eu não preciso obedecer pastor, não preciso obedecer ninguém. Meu negócio é com Deus. Quem já viu pessoa assim? Mas a Bíblia está querendo dizer o seguinte: tem gente que só quer agradar o homem, mas esquece de agradar a Deus. Aí a Bíblia está dizendo: é melhor você agradar a Deus do que o homem. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos fazer aqui uma oração. Vamos pedir para que Deus possa fazer de mim, de você, de todos nós, servos de Deus, cristãos melhores na presença do Senhor. Que essa palavra possa ir de encontro com o teu coração nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus, muito obrigado por esta palavra nesta noite. Muito obrigado, meu Deus, pelo entendimento que o Senhor me deu para o culto desta noite. Oh, meu Deus, graças te damos porque te servimos, pelo privilégio de servir ao Senhor, pelo privilégio de estar na tua casa te adorando, glorificando ao teu santo nome. Traz alegria para este irmão, para esta irmã, alegria de servir ao Senhor, alegria de estar na tua casa, alegria, meu Deus, de renunciar o pecado e o mundo, alegria de servir ao Senhor de corpo, alma e espírito, alegria de servir ao Senhor. Coloca, meu Deus, essa pessoa, meu Deus, a alegria do teu espírito, meu Deus, desvia essa pessoa do caminho tortuoso e guia essa pessoa pelo caminho de justiça, pelo caminho da verdade. Oh, glórias a Deus. Nós não temos palavras, Senhor, para agradecer ao Senhor pelo teu sacrifício e por tudo que o Senhor fez por nós. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus de Nazaré. Você que orou com fé, diga amém e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus.